Fala, traders! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui na nossa tela, o ativo chamado mini dólar, e eu vou fazer aqui uma pequena análise desse ativo para explicar para vocês o porquê desse movimento de alta. Então, quando a gente pega um gráfico, na metodologia que a gente aplica para poder fazer as nossas operações, nós operamos por regiões. Analisamos o gráfico, onde a posição que ele está, e essa situação é o ponto de tomada de decisão, se a gente vai fazer uma compra, uma venda, ou se nada vai fazer. Então, tudo isso é extremamente relevante. O dólar, ele estava trabalhando no movimento de queda, aí ele deixa o primeiro fundo. E, como eu venho explicando para vocês, os ativos, eles fazem esse movimento quando está em queda, né? Travando em fundos anteriores e caindo, fundos anteriores e caindo. Até chegar o momento que ele não passa, faz uma correção de 100, depois pode testar de novo aqui o fundo e vai embora, volta a subir. Então, isso aí é o princípio, é a arquitetura do gráfico, que define como esses padrões, esse comportamento, ele ocorre no dia a dia. Então, o dólar, ele fez esse movimento, deixou esse fundo, fez uma correção, né, uma correção grande, um movimento de correção bem interessante, foi lá em cima, né, chegou a fechar acima dessas regiões aqui, e depois ele voltou a testar esse fundo aqui novamente. Ó. Testando esse fundo, ele faz um comportamento que nós chamamos de falha. Ele não consegue romper o fundo e fazer esse movimento de pullback e continuar a queda. Então, para o ativo sustentar a tendência, ele precisava romper isso aqui, voltar, testar o fundo e cair. Só que ele não fez isso. Então, aqui, ele faz a sua primeira falha, faz esse movimento. Isso aqui foi o dia de ontem. E hoje ele nasceu com gap, nasceu aqui bem em cima da região de suporte. Essa região aqui que empurrou ele para cima ontem, essa região aqui também segurou ele. Então, se ele quisesse sustentar a tendência, mais uma vez ele tinha que romper, fazer isso aqui para ir embora para baixo. Só que hoje ele falhou mais uma vez. Falha 1, falha 2. Então, uma falha dupla, ela é um tipo de falha que dá muita força para o gráfico. Então, esse movimento aqui, ó, tá bem interessante, porque ele já conseguiu fazer reversão desse movimento aqui, ó. O que é reversão? A gente tem um movimento verde, né? Um movimento verde não, um movimento de correção. Esse aqui foi um movimento de correção. O dia de hoje já fechou acima desse movimento. Então, fechamento acima indica reversão. Agora, a reversão, ela precisa ser confirmada. De que forma? Precisa vir um pullback e depois fazer topo novo, outro pullback e dar sequência ao movimento. Nesse momento, ele faz a reversão fraca, fez o pullback, aqui é a zona de pullback, a zona de pullback ficou bem interessante. Agora, ele entra com mais uma vela de força, uma igniçãozinha, que é aquilo que nós estamos no M30, ele entra com mais uma vela de força, agora está fazendo pullback. Ele fez o pullback. Esse movimento aqui não é interessante, ele precisava seguir embora para cima. Aí a pergunta é, por que o gráfico não está conseguindo ir? Como disse a vocês, o que manda no gráfico são os movimentos e as regiões. Vou baixar aqui o tempo gráfico para M5, só para explicar para vocês o que tem aqui. O ativo, ele no M5, ele conseguiu vencer essa região, fez o pullback e empurrou para cima, foi até lá. Só que quando ele sai dessa região aqui, fechando acima, ele tem uma outra região pesada para poder vencer, que é essa região aqui, ó. Tá vendo? Então, essa região aqui é a região que está segurando o gráfico, está travando, não está deixando ele passar. Beleza. Ah, eu estou comprado, como que eu saio? Você precisa manter seu stop abaixo da última zona de correção. Então, a última zona de correção é essa região aqui, ó.
toda essa região. Então, seu stop tem que ficar aqui abaixo para sustentar essa operação, para, se ele conseguir, você vai embora. Você segue o movimento. Ah, não gosto de pullback e tal. Então, testou, fez a falha, ou seja, ele testa uma vez, depois testa de novo, não passa, você já corta seu trade e encerra seu dia. Mas para quem opera essa modalidade, o dólar hoje, ele já fez um movimento muito interessante. Ele já entregou a máxima de hoje, está dando 58 pontos. Então, é um movimento muito grande. Tem muitos trades aí que pega isso aqui, pega, faz compra aqui, na hora que ele testa a mínima, a máxima que ele deixou no dia, ele já corta. Então, um movimento de 11 pontos. E a pessoa ainda sai comemorando. Ah, peguei 11 pontos hoje no dólar. Só que se ela entendesse que o ativo ele movimenta dentro de determinadas regiões, é plenamente possível você pegar aí 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, até 120 pontos no dia. Depende do ativo se ele andar. Mas a técnica que a gente aplica no gráfico, a gente tem plenas condições de carregar todo esse movimento. Então, veja só, atrás, o dólar, aqui, ó, nesse dia aqui, ó, aqui, esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui. Aqui o dólar tinha feito essa queda bem agressiva, tentou voltar. No dia seguinte ele nasce com gap de alta, vai lá em cima, deixa esse topo aqui. Essa aqui é uma região do M30 lá atrás. E aí ele joga para baixo e tenta ir. Quando ele não consegue nem testar esse topo anterior, ele está indicando um movimento de exaustão. Quando ele faz exaustão, o que você faz? Você vai vender nessas regiões aqui, põe um stop acima do último topo e deixa o ativo andar. Beleza. O alvo inicial dele era esse fundo aqui, ó. Quando a gente marca aqui, ó, vou pegar aqui, olha lá. Logo, quem vendeu aqui, quem vendeu nessa região aqui, até esse ponto aqui, ó, pegou um movimento de 72 pontos, ó. Esse movimento aqui são 72 pontos. Entendeu? E aí, como que a gente carrega um trade dessa natureza? Primeiro stop ficou aqui. Segundo stop fica aqui, ó, abaixo, acima da última correção. Terceiro stop ficaria aqui, ó. Quarto stop aqui. Quinto stop aqui. Certo? Aí o gráfico veio, testou, voltou, aí o seu stop ficou para cá. A partir do momento que ele saiu da região, seu stop desce, foi lá de novo, não passou, aí caiu. Testou de novo. Na hora que ele testa aqui, ó, na hora que ele testa aqui, ele tem a obrigação de passar. Se ele não passa, você aqui nessa região, você corta o trade e fim de conversa. Dia encerrado. Então, você pega aí um movimento de 70 pontos. Então, 70 pontos, se você entrar, se você estiver operando na CLIA, se você entra com um contrato, R$700, 2 contratos, 1.400, 3 contratos, 2.100, 4 contratos, 2.800, e assim sucessivamente. Quem operou, por exemplo, com 4 contratos, uma venda aqui nesse ponto aqui, com stop aqui embaixo, ó, nós teríamos stop de 12 pontos, 12 pontos vezes 40 daria um stop de R$600. Só que sua chance de fazer 2.800 era muito grande. Então, você arriscaria 600 para poder buscar 2.600. Então, isso vale muito dinheiro. Se você estivesse operando um único contrato, um stop de 12 pontos equivale a R$120. Só que o seu alvo te entregou 720, R$700. Então, se você pega 700 e divide por 120, você tem uma fração de 5,8 por risco. Ou seja, para um risco, um valor de risco, você tem um alvo de ganho de 5, 6 vezes a mais do que aquele risco. Era como se você arriscasse R$100 e a sua chance de você ganhar R$600.
É assim que a gente opera. Mas para você pegar esses grandes movimentos, você precisa entender a movimentação do gráfico, você precisa entender toda a arquitetura do gráfico, o princípio gráfico, entender como que se aplica as estratégias, quais as melhores regiões e por que aquela região é uma das melhores para você executar suas entradas. Isso vai fazer toda a diferença. Olha só, quem está comprado, ó, a gente está numa operação e o stop dessa operação está aqui debaixo, em outra corretora. E enquanto o dólar, ou ele pega isso aqui, esse stop, porque se ele pegar esse stop, ele vai falhar, ele tem tudo para poder voltar e lá embaixo, talvez não hoje, mas ele pode ir lá embaixo. Mas se ele não conseguir buscar esse stop, ele está dentro da zona de pullback de alta, ele tem tudo para poder ir buscar essa região lá em cima. Ali é o próximo alvo, ele pode testar essa região aqui, tá? Fica aí nossa observação, né? Essa aula brinde aí, ó, essa dica de hoje. Mini dólar, 22/9/2022. Vem aprender conosco.